psicose é esse estado mental alterado em que a pessoa perde o contato com a realidade, podendo incluir tanto delírios, que são pensamentos ilógicos, situações irreais, como acontece com aquele personagem do filme Uma Mente Brilhante, John Nash, que apresenta quadros psicóticos decorrentes da doença que ele tem de esquizofrenia. Todos os casos são doenças psiquiátricas? Nem todos. Nós podemos ter quadros psicóticos por abuso de substâncias psicoativas, esses psicoestimulantes, como, por exemplo, LSD, êxtase, cocaína, cola de sapateiro, até mesmo a maconha e tantas outras drogas podem levar a estados psicóticos. Isso é muito importante porque, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas há evidências científicas de que o uso da maconha pode aumentar em muito a chance de a pessoa desenvolver um quadro psicótico. Se tiver uma tendência genética, em alguns casos em que há mutação genética, pode aumentar em 1000% a chance de desenvolver o quadro psicótico, inclusive em alguns casos até permanente, com doença psiquiátrica importante. Outros casos pode aumentar o risco em 200, 300%, e nos casos, no mínimo, em pessoas que não há variação genética, mutação, no mínimo, aumenta pelo menos a chance em 20% de se desenvolver quadros psicóticos. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, de uma droga de abuso, que é a maconha, que é bastante utilizada e que é considerada até leve comparada a algumas outras drogas. Mas para se saber o risco do uso de drogas e de abuso de substâncias. Então, por aí a gente já vê que nem toda psicose é decorrente de doença psiquiátrica. A maior parte dos casos é ou por abuso de substâncias, que são as drogas que nós já falamos, ou mesmo um quadro de uma doença clínica, uma infecção no sistema nervoso central, por exemplo, casos em que há um caso de neuroinfecção, HIV, sífilis, herpes. Então, casos em que há inflamação do sistema nervoso central, não necessariamente por doenças infecciosas, mas doenças imunológicas, enfim, quadros clínicos que podem alterar a capacidade de a pessoa estar conectada com a realidade, e podem ocorrer então essas alterações do pensamento, da sensopercepção. A pessoa pode ver coisas que não existem, ver pessoas, inclusive em casos como delirium tremens, por exemplo, em que a pessoa tem abstinência alcoólica, podem ocorrer visões de aranhas, de bichos, inclusive animais, monstros, que a pessoa acredita piamente que está vendo, mas que não são reais. Então, esse é um quadro de psicose. E a dissociação é um mecanismo de defesa em que a pessoa se desconecta com a realidade. Então, pode acontecer dissociação por abuso de drogas também, por doenças clínicas, né? Também por transtornos de humor, e pode acontecer também por quadros dissociativos de doenças psiquiátricas, como esquizofrenia e outros casos que nós vamos abordar ao longo do vídeo ou em próximos vídeos do canal. Então,